Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Biblioteca Pão Diário, o podcast de publicações Pão Diário, onde a gente comenta sobre os nossos livros e os itens do nosso acervo aqui em publicações. É sempre um prazer receber você aqui conosco. Hoje nós vamos conversar sobre o livro Teologia, Conhecendo a Deus, do Martin Machowski. E hoje eu estou aqui com a Losane, que se você acompanha o podcast há alguns episódios, você vai lembrar, você já a conhece. Oi, Losane, tudo bem? Olá, Marília, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Coisa boa. A Losane, você sabe, a gente sempre traz esses nossos convidados aqui no Biblioteca Pão Diário, que são pessoas que conhecem e que amam esses livros como a gente, para que a gente possa comentar, né? Falar sobre o que esse livro traz, o que chamou a nossa atenção. Quem sabe isso pode inspirar você também. De repente, se você estiver pensando o que você pode adquirir para a sua própria leitura, ou talvez para presentear alguém. E aí, quem sabe, a gente pode trazer aí uma ideia bacana para você também sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre o teologia. E quem está acompanhando a gente pelo YouTube está conseguindo observar que ele tem umas características um pouco diferentes, né? Ele tem uma capa num formato mais assim, mais quadrado, umas ilustrações coloridas lindíssimas, porque sim, essa é uma obra voltada para o público infantil. Se você está só escutando esse podcast, eu convido também a você nos acompanhar no YouTube, Publicações Pão Diário. Lá você pode enxergar também a nossa transmissão, se quiser. E a gente às vezes mostra uma página ou outra do livro, alguma característica ali da encadernação dele, é bem interessante. Você nos encontra então no YouTube, você nos encontra também na versão de áudio desse podcast na sua distribuidora de streamings de áudio de sua preferência, e também a gente está lá nas redes sociais, no Instagram, @publicações Pão Diário, no Facebook Pão Diário Oficial, no YouTube, que a gente já falou, Publicações Pão Diário, e também no nosso site, publicaçõespãodiário.com.br. Nesse site você encontra os livros, textos super interessantes sobre os autores, sobre as obras, e também você acessa ali a nossa loja, onde você consegue encontrar esse álbum, esse título e outros mais. Vamos lá. Losane, vamos conversar então sobre o nosso livro de hoje, o Teologia. Do que esse livro fala? Eu vou ficar mostrando porque ele é muito lindo. É, é verdade, é verdade. Ah, como o próprio nome já diz, ele vai falar, ele vai trazer de uma maneira sucinta a própria estrutura da teologia sistemática. Às vezes, quando se fala que a teologia é coisa para pessoas de seminário, faculdade teológica, mas o autor ele pega assim, os temas mais pertinentes da Bíblia, né, se a gente pode colocar dessa forma, e ele traz, então, de uma maneira bem simplificada, mas muito coesa e muito bíblica, para trazer esse conhecimento mais amplo, ampliar, melhor dizendo, o conhecimento que a Bíblia traz, a mensagem que a Bíblia traz a respeito de Deus e a respeito de outros temas mais, como a pessoa de Cristo, o Espírito Santo, a respeito da própria Bíblia, por que ela é importante. Então, o livro ele vai tratar basicamente disso, né? De verdades que é consideradas tão antigas, porque afinal de contas a Bíblia tem, né, séculos de existência, e ele pega então, ele traz essa mensagem de uma maneira muito agradável, muito coesa para esse público infantil, trazendo essas verdades que são consideradas antigas, mas que são tão contemporâneas, que são sempre novas, ou seja, elas são aplicáveis aos nossos dias de hoje. Perfeito. A gente vê, então, como você comentou, né, que o Teologia ele é um manual de teologia sistemática para criança, né? Então, se você já tem aí na sua estante, você já leu algum manual de teologia sistemática, você vai ver que esse sumário aqui do Teologia é muito análogo, né? É muito semelhante a isso. Então, ele começa: quem é Deus?
daí vem cada capítulo comentando, respondendo quem é Deus, né? Então, Deus é 3 em 1, Deus criou tudo a partir do nada, Deus é todo-poderoso. Quem criou as pessoas? O que é o pecado? O Deus da promessa e da lei? Quem é Cristo? Quem é o Espírito Santo? Como é fazer parte da família de Deus? Como é a transformação que Deus realiza? O que é a igreja? O que é o fim dos tempos e o que é a palavra de Deus? Então você vê que é uma abordagem, né, da teologia como um todo, mas como você comentou, é aplicada para o público infantil, né? E aí eu queria lhe perguntar, por que que você acha que é interessante, é importante a gente falar de teologia com criança? Porque assim, esse livro, né, quando ele fala Teologia Conhecendo a Deus, a gente vai perceber que conhecer é mais do que saber o nome. Então, se a gente pega a teologia assim, e destrincha a palavra, né, que aí a gente conhece como um estudo sobre Deus, o teologia não vai trazer apenas informações a respeito de Deus, ele vai trazer orientações, como conhecer esse Deus, como se relacionar com esse Deus, e como seguir esse Deus. E a gente entende, e uma das coisas que eu praticamente que eu amei assim a forma que o autor traz essas informações, porque é de uma maneira construtiva e progressiva a partir de uma narrativa. Ou seja, ele é um livro que, a partir do momento que você começa a ler, ele se torna experiencial, né? Ele traz para você uma experiência de relacionamento e não apenas de informação. E a partir disso, você consegue se situar, qualquer leitor, porque a gente fala que obviamente, o alvo são crianças, né, mais o público infantil, mas é um livro para qualquer idade, porque o autor ele usa a narrativa, ele usa a analogia e até certas figuras de linguagem para trazer, para aproximar essa mensagem de cada leitor a partir de situações cotidianas, a partir de coisas que ele já conhece, que ele já vivencia no seu dia a dia e no seu contexto, aonde ele está inserido. Então, quando você pega essa leitura, quando você pega a forma estrutural desse texto, né, o próprio estilo textual, você fala assim, poxa, que interessante como é você tratar um assunto, por exemplo, como a escatologia, como a trindade, que você mesmo citou, ou o pecado, de uma maneira inteligível, associando com coisas que você consegue entender. E por que ele é importante para se comentar com criança? Porque, na verdade, independente da idade, qualquer ser humano, o que ele mais necessita é conhecer a Deus. O que ele precisa, de fato, para viver de maneira plena é conhecer a Deus. Por isso ele é importante, porque ele traz, esse livro ele oportuniza esse conhecimento de uma maneira, vamos dizer assim, um tanto amplificada, que sai só daquilo que seria o mais comum, vamos colocar assim. Né? Ele vai trazendo assuntos e desenvolvendo isso de uma maneira mais profunda, eu diria. Uhum. Né? No sentido também de que é uma ótima ferramenta, é um ótimo recurso para auxiliar na própria leitura bíblica, porque a despeito da narrativa que é usada aqui, também é acompanhada por textos bíblicos, né? Então, o autor ele traz essas sugestões de textos bíblicos. Então, tudo que ele escreve, ele embasa em textos bíblicos. Então, essa leitura paralela que você pode fazer tanto com a narrativa do livro Teologia Conhecendo a Deus, e essa verificação na própria Bíblia traz essa junção que dá assim,
uma consistência tremenda em termos de se conhecer a Deus, a forma como e a forma como segui-lo. Que legal. Eu concordo com tudo que você colocou, e eu acho que essa percepção desse livro como um livro experiencial, né? É um livro que não é simplesmente informação, é alguma coisa que a gente pode, de fato, ah, construir esse conhecimento nessa leitura ali com ele, né? E eu, assim, eu sou mãe de um garotinho pequeno, meu filho tem 4 anos, acabou de fazer. E o que que você quer? Você, como um pai e uma mãe cristã, você quer que a tua criança tenha a oportunidade de conhecer esse Senhor, né? A gente tem esse sentimento de responsabilidade. Como que eu posso, da melhor maneira, ensinar para o meu filho sobre Deus, sobre pecado, né? Não é só assim, desobedecer o papai e a mamãe é pecado, e porque para isso facilitar a minha vida e fazer a criança me obedecer, né? Não, eu quero que meu filho conheça o Senhor, muito além das minhas limitações ou de qualquer coisa assim. E eu acho que esse material ele é um recurso muito interessante para isso também, né? Para a gente poder pensar. Ele, inclusive, abre o livro com um guia para os pais, né? Que ele comenta justamente nesse Sim. sentido, né? Que você pode fazer essa leitura dessa história da Carla e do Timóteo, e a partir daí você consegue pausar com a história. Os capítulos eles são suficientemente curtos para que você consiga fazer uma leitura, e aí você senta com seu filho e conversa, né? E a gente consegue aplicar isso ali no nosso dia a dia e ler os textos relacionados. Então, eu acho que para a gente pensar em termos de discipulado de crianças, seja no contexto familiar, seja também no contexto da igreja, né, no contexto ali da turma de estudo bíblico infantil da igreja, de culto infantil, enfim, a gente tem vários nomes para isso, né? É uma ferramenta muito legal também, né? E o formato dele, a metodologia dele é super interessante também, né? Para chegar ali no coração da criança. E é interessante porque ele parte não apenas jogando as informações, mas ele começa exatamente com a história, como você citou, da Carla e o Timóteo, que são duas crianças que descobrem esse livro que estava lá meio esquecido, né? Tipo num porão que eles resolvem explorar. E quando eles encontram esse pacote e escrito Abra e Leia, eles se aventuram realmente em abrir esse livro e eles começam a ler. Então, é a história dessas duas crianças também, que têm contato com esse livro da teologia, e eles começam, então, a ler, a entender, e quando você chega ao final do livro, você vê o resultado dessa leitura, porque o contato com esse conteúdo faz diferença na vida deles, traz acréscimo à vida dessas crianças. Então, o autor também ele vai exemplificando, a partir dessa narrativa, a partir da história dessas duas crianças, os efeitos benéficos, né? Os benefícios positivos, já que benefícios, eu fui redundante aqui, porque benefício tem que ser positivo, trazendo exatamente o quanto a importância, a relevância realmente de se tratar, né, até dentro daquilo que a gente falou anteriormente, realmente de trazer assuntos como esse para a vida, para o cotidiano da criança, em termos de ela, nesse conhecimento, nesse relacionamento com Deus, ela então vai crescendo nesse relacionamento, isso vai transformando, vai assim modificando a maneira como ela passa a viver, mesmo numa idade tão tenra, né? Porque esse livro é indicado assim para a partir dos 6 anos, onde a criança já tem assim, vamos dizer, essa faculdade da conclusão, de poder concluir coisas, Sim. né? E isso ele realmente é fantástico, essa experiência, eu acredito. Super bacana. E eu acho que a gente pode pensar um pouco também na abordagem, na estratégia mesmo que o autor fez, que ele aplicou aqui, para trazer esse texto mais para perto do leitor infantil dele, né? Então, você já comentou, Lô, que ele tem essa ideia, que eu achei fantástica, de colocar os conceitos
de um manual de teologia sistemática dentro de uma narrativa. Então, já tem essa questão lúdica ali de que é uma história, que a criança se envolve, se identifica com essas duas crianças, né, com a Clara, com o Timóteo. Além disso, a gente pode destacar que ele faz também a questão da linguagem facilitada, né? Que você vê que ele não foge de nenhum tema. O tema é complexo, mas a linguagem é uma linguagem acessível, né? Para a criança pequena, para a criança, enfim, a partir ali desses 6 anos, né? Para esse nosso leitor. O que mais que a gente pode destacar aqui? Eu acho que a gente tem a questão das ilustrações, né? O livro, ele é lindamente ilustrado, né? E as ilustrações acompanham os conceitos, né? Que são trazidos aqui. Então, eu destaquei uma página que eu achei muito legal, que é dentro do capítulo do Quem é Deus, quando ele vai falar que Deus está em todo lugar. Inclusive, se vocês me dão licença, eu vou ler esse trechinho para a gente ver a questão da linguagem também. Ele diz assim: Deus está em todo lugar. Isso significa que onde quer que você esteja, você pode contar com o Senhor e chamar por Ele. Se você escalar a montanha mais alta, Deus está lá. Se você for até o fundo do oceano ou viajar para uma estação espacial, o Senhor está lá. Isso também significa que não há lugar em que você possa se esconder de Deus. Como o Senhor está em todo lugar, ele sabe o que deixa você feliz e o que o entristece. Ele sabe tudo sobre todas as pessoas, em todos os países, tudo ao mesmo tempo. Qualquer um dos filhos de Deus pode orar a ele, a qualquer momento, e ter certeza de que ele o ouve. Então você vê que é uma linguagem totalmente acessível, ele traz ali para a realidade da criança, e a ilustração dessa página, deixa eu mostrar aqui, para quem está nos acompanhando aqui com a imagem do podcast, vai ver que a gente tem como se fosse uma lula gigante submarina abraçada com um foguete da NASA, né? Então essa ideia de que as figuras, elas não são só bonitinhas, né? Elas são belíssimas, elas são super bem executadas, mas elas trazem esses conceitos complexos do mais profundo oceano para mais extrema altitude cósmica, o Senhor está lá. E isso está condensado numa ilustração feita com estilo de lápis de cor, né? Então, é muito legal. Eu acho que esse é um recurso super bacana, né? E essa coisa de apelar para o próprio imaginário da criança, porque a criança ela imagina, né? Ela idealiza assim as coisas e nessa literalidade as ilustrações elas acabam trazendo, acompanhando essa literalidade que a criança geralmente tem quando ela imagina, quando ela ouve alguma coisa e ela logo já vai formar essa imagem na mente dela e as ilustrações elas acabam contribuindo com isso, mas direcionando exatamente para a narrativa, o que se está querendo dizer. Né? Uhum. Então, isso é fantástico nesse livro, ao mesmo tempo que a gente pode dizer que toda a narrativa ela vai culminar exatamente trazendo as respostas a essas perguntas, como você já citou, né, de quem é Deus, de quem criou as pessoas, e por aí vai, o que é pecado. E no responder essas perguntas, ela vai trazendo essa noção da necessidade que todos nós temos do Salvador. Então, toda a narrativa ela vai culminar nisso, ela vai sendo construída exatamente para trazer essa realidade. Por que nós precisamos do Salvador? Por que nós precisamos de Jesus Cristo? Então, essa intenção, essa intencionalidade do autor nesse conhecer a Deus através da teologia, de apresentar Jesus Cristo como Salvador, é fantástica, porque essa é uma preocupação dele, de realmente de transmitir à nova geração, aos pequenos, essa necessidade, essa importância de que realmente a salvação e a vida eterna está em Jesus Cristo.
E uma outra ilustração dentro do livro que eu achei interessante foi exatamente quando ele discorre sobre o pecado, porque só tem um trechinho assim, né? Ele discorre o que é pecado, porque ele vai dizendo, começa, né? Para entender pecado, a gente precisa lembrar que Deus nos criou para amá-lo acima de qualquer outra coisa. E ele começa, isso está na página 57, e à medida que ele discorre sobre o assunto, ele vai dizer assim: imagine você estar na rua num dia quente de verão, prestes a pegar um copo de água geladíssimo, né? Dá até para imaginar, quando você está num dia bem quente, que você de querer uma água pura e cristalina. Então, algo terrível acontece. As fezes de um pássaro caem bem dentro da água que você está prestes, né? O que você gostaria de beber. Se isso acontecesse, o que você faria? Então, esse imagético, né? Você despertar essa imaginação, trazendo essa experiência para a sua própria vida, para que você, então, desenvolva esse conhecimento de uma maneira correta, né? De uma maneira que realmente aponte para o próprio significado dela. Isso realmente é algo fantástico Sim, dentro desse livro, né? Dentro desse estilo textual do autor. sim. Eu não me aguentei e fui atrás da ilustração dessa página. Ó, a ilustração da página do Exatamente. pecado. É o pardalzinho pousado no copo. Essa água não dá para beber, né? E Não, isso de é jeito nenhum. fantástico, porque a construção desse imaginário imagético mesmo, né? É a forma de você tornar, às vezes, aquele conceito tão confuso. E às vezes essa é uma dificuldade que a gente tem com criança pequena. Criança Sim, pequena sim. é um tremendo. Pergunta tudo, né? Pergunta tudo. Te obriga, né, a estudar mais, a aprender mais, se você não quiser dar aquela resposta do porque sim, do porque eu não sei, né? É, É, é uma oportunidade de crescer muito em conhecimento, é conviver com criança pequena. E às vezes a gente não com sabe explicar as certeza. coisas, né? Como é que você vai explicar o que é o pecado? Ah, mas como assim? Eu errei uma coisinha só, isso já faz de mim um pecador, né? Então, você traz essas metáforas tão bacanas, e eu acho que é uma experiência para quem está ali mediando essa leitura para a criança também. Sim, com Puxa vida, certeza. eu Com nunca tinha certeza. pensado no pecado como um cocozinho de passarinho num copo d'água. E realmente é uma comparação maravilhosa que, que faz a gente crescer também, né? Porque a gente pensa muito na criança, numa perspectiva humana, a Sim, criança ele é o pequeno, né? Ele está começando, ele ainda não tem essa maturidade cerebral mesmo para compreender as coisas e tal. Mas numa perspectiva eterna, puxa vida, se eu tenho 55 ou 105 anos, diante do Senhor, eu ainda sou um ser pequenininho, né? Então, a criança, ele é o meu irmão dessa exatamente. experiência de ser um ser humano precisando conhecer o Senhor, né? E Sim, seria péssimo a gente exatamente. negar para as crianças esse conhecimento do Senhor, né? Por quê? Só porque eu sou talvez 20, 30, 50 anos mais velho do que a criança, isso não faz de mim mais merecedor de acessar esse tipo de coisa. Então, imagina que bênção Exa- que é, né? Ele poder crescer já conhecendo essas verdades e conhecendo o próprio Deus da verdade, né? exatamente o próprio Cristo, né? Ele diz assim: deixai vir a mim os pequeninos, né? Ele pega a criança, exatamente a despeito da multidão que o cercava, ele traz as crianças para junto de si para ensiná-las a respeito dele, Sim, né? E lá na página 250, quando eles terminam, quando a Carla e o Timóteo terminam essa leitura, que está disponibilizada aí no livro de teologia, né, para quem adquirir, a Carla diz algo muito interessante, porque ela diz assim: não acabou. Apesar dessa leitura do livro, desse livro ter terminado para eles, ela diz: não acabou, tem mais. E aí o Timóteo, né? O que você quer dizer com isso? A gente leu a última página.
ela diz assim, é que eu estou vendo que há nomes e números na imagem, né, que é exatamente aí instigando para a leitura bíblica. E ela fala assim, são versículos bíblicos, tenho certeza de que se os lermos, eles trarão mais informação. Né? Então, teologia, aí Timóteo, então, conclui, teologia conhecendo a Deus é apenas o começo. O objetivo é nos levar até a palavra de Deus. Então, esse é o objetivo do livro, é realmente levar cada leitor à palavra de Deus. Que o livro em si, teologia, ele não termina aí por quê? Porque ele é mais que informação, ele é relacionamento, esse conhecimento de Deus. Maravilhoso. Não, ele é apaixonante mesmo. E literalmente, quando você termina o livro ali na última página, a gente sabe que por causa dos textos bíblicos que baseiam cada um, o leitor pode se aprofundar nesses temas. Mas além disso, ele literalmente não termina naquela página, né? Ele continua depois com um glossário. A gente tem um glossário fantástico aí. Sim, muito legal. Ele segue trazendo esses conceitos mesmo. E ele vai trazer uma sessão muito bacana de perguntas e respostas, né? Sobre cada um dos capítulos, cada um dos temas. Então, a gente consegue. Esse livro tem um efeito replay muito grande, né? Porque a gente consegue trazer isso e trazer esses temas com mais profundidade. Às vezes você tem mais de uma criança ali no seu convívio. Às vezes você tem 2, 3 filhos pequenos, ou sobrinhos, ou netos, enfim, e eles estão em idades diferentes, em níveis de compreensão diferentes também. Você consegue fazer aprofundamentos diversos dessa leitura também, né? A gente tem esse suporte. E eu acredito, né, que a partir do momento que você usa um material como esse como recurso para ensinar os seus filhos, né, nos caminhos do Senhor, a palavra de Deuteronômio 6, 4 a 7, que o próprio Deus dá ao seu povo Israel lá no passado, né, ela acaba se tornando muito aplicável nos nossos dias de hoje em termos de orientação para os pais, porque quando o Senhor fala, né, ouça Israel, né, ensina, ele fala, o Senhor, eu até vou ler aqui, né, ele fala, ouça Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e daí ele vai, guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Então, você pega um recurso como esse, um conteúdo dessa abrangência para ensinar os seus filhos a respeito de Deus, né, para levá-los a conhecer a Deus. Então, para mim, essa palavra de repetir aos seus filhos, para eles guardarem no coração, converse com eles a respeito de mim, ela se torna aplicável quando você separa esse tempo, ou melhor, você investe esse tempo com material dessa natureza, né? dessa relevância, melhor dizendo. Com certeza. Porque os materiais infantis, eles normalmente, as bíblias, né, são organizados em volta de narrativas, né? Então você tem histórias, você tem a história do Éden, da criação, do pecado, você tem a história de Noé, e é uma forma, eu acho que é muito importante, muito válida, porque a gente aprende por narrativas, né? A gente aprende nesse cenário da história também. Mas eu acho que esse livro se destaca dos outros materiais para a criança pelo formato organizado dele. Ele tem um formato conceitual, né? Que está dentro de uma narrativa, mas ele vai trazer esse formato por tópicos, né? Temático, e por tópicos de teologia sistemática. Então, eu acho que isso pode ser uma ferramenta belíssima, assim, para complementar a sua biblioteca de discipulado infantil, vamos chamar assim, né? Essa informação gradativa, né, evolutiva.
Porque para você entender um ponto, você precisa do anterior. Sim. Né? Então, você vê que ele vai dando esse embasamento para essa construção conceitual, como você falou. Porque para eu entender o que é pecado, ou até para eu me entender enquanto criação, eu preciso crer e entender que houve um Criador. Né? Então, a Sim. gente vê que vem por essa ordem crescente para embasar todo o conhecimento a respeito do Senhor. Com certeza. Bom, a gente comentou ali sobre o texto, o trecho, né, em que se fala de que Deus está presente em todos os lugares. A gente falou ali sobre o texto quando traz essa explicação do que é o pecado, mas eu queria te perguntar, tem algum outro trecho que você goste, que você ache bacana, que a gente pudesse compartilhar aqui com os nossos ouvintes? A própria resposta, né, que ele constrói a respeito de quem é Jesus Cristo. Na verdade, como eu falei, como é um conhecimento crescente, um vai embasar o outro. Então, quando você vê a própria quem somos nós, né, criando as pessoas, quando a gente vê a própria pessoa do Cristo, que ele veio nos resgatar, quem é Jesus Cristo, veio nos resgatar no sentido de que, por causa desse pecado que nos separou de Deus, e você vê, então, o amor de Deus de uma maneira tão abrangente, tão especial por cada um de nós, na pessoa de Jesus Cristo, né? Nesse resgate que ele realmente exerce por cada um de nós ao entregar a sua vida em favor de nós, para nos manter perto, para nos trazer de volta para junto de Deus. Isso, para mim, sempre vai ser, na verdade, isso em toda e qualquer literatura, essa ação de Deus por meio de Jesus Cristo, ela sempre vai ter um destaque assim, sempre saltará aos meus olhos, porque Jesus Cristo é a maior expressão do amor de Deus em relação a cada um de nós. Que legal, realmente, né? Quando a gente pensa na obra que o Senhor Deus realizou e continua realizando através da vida do Senhor Jesus, né? A gente vê que não é um amor passivo, contemplativo, um amor simplesmente de afeto, mas é um amor ativo, né? É um amor que busca os seus, é um amor que se entrega, né? E, já que estamos no tema da infância mesmo, que modelo que é para a gente, né? Que tem uma criança, um filho, um neto, um sobrinho, um filho de um amigo nosso, um amiguinho nosso, criança, que a gente também possa viver esse amor de se entregar por eles. E às vezes a forma que a gente tem para se entregar por essa criança é discipulando, é apresentando o Senhor Jesus, né? É vivendo essa vida cristã comprometida e genuína na nossa vida, mas também nas nossas palavras para ele, repetindo, né? Como o Deuteronômio nos ensina, né? Repetindo ao levantar, ao acordar, nos caminhos, e fica aí o desafio para nós. Losane, eu queria te agradecer hoje pela tua companhia, né? É sempre um prazer receber você aqui, e fica aqui também a nossa dica para os nossos leitores, teologia, né? Entra aí para somar também para o nosso acervo de materiais bacanas, ricos, bonitos e teologicamente consistentes, né? Para a gente falar do Senhor Deus para os nossos pequeninos também. Lô, um prazer muito grande ter você com a gente hoje de novo. Muito obrigada por mais essa oportunidade, porque falar de conteúdos dessa relevância é muito gratificante mesmo. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Coisa boa. E eu nunca me esqueço que foi você que me apresentou esse livro. Então, ele para mim fica marcado, é o livro da Losane. Pessoal, é isso. Ficamos por aqui com o nosso episódio também. Muito obrigada pela tua companhia com a gente até aqui. Não se esqueça, toda quinta-feira à noite, às 20 horas, entra no ar um novo episódio ali de Biblioteca Pão Diário. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, @publicações Pão Diário, no Facebook, Pão Diário Oficial.
no YouTube também, onde você pode ver esse e outros vídeos nossos, Publicações Pão Diário, e o nosso site, onde você consegue acessar também a nossa loja, onde você vai poder conhecer e adquirir esse material Teologia, outros do mesmo autor e outros também que podem ser muito edificantes na tua jornada cristã também. É um prazer ter você aqui, muito obrigado, e volte semana que vem, a gente vai mostrar um novo episódio com mais um item do nosso acervo aqui de Publicações Pão Diário. Muito bom estar aqui com vocês, Deus abençoe e até mais. Tchau.